Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e é hora de aprender mais ciência. Vamos ao objeto de conhecimento da aula de hoje? A aula 35 é a nossa revisão e avaliação. Vamos para a nossa revisão, então? Olha só, o ser humano ele tem a mania de querer organizar as coisas, de separar aquilo que tem certas características semelhantes num determinado grupo. E às vezes, certas substâncias, certos compostos, permitem ter um comportamento de realizar reações químicas que permitem separá-los em grupos específicos. Na química, a gente separa um grupo de substâncias e as classifica numa determinada função química. A gente dá esse nome de funções químicas inorgânicas para um determinado grupo de substâncias que vão se comportar de uma maneira similar em determinados meios. Como assim meio, professor Vinícius? Naquelas outras substâncias que elas serão colocadas. Mas antes da gente prosseguir, pensa só nessa questão de nós organizarmos as coisas. A gente costuma organizar o nosso guarda-roupa, separar as roupas, colocar calças numa gaveta, as mulheres colocam os vestidos em outra parte do guarda-roupa, o short, as meias. Cada roupa é guardada numa parte, cada peça de roupa a gente costuma separar direitinho para ficar mais fácil de entender essa separação e mesmo de pegar uma determinada peça quando a gente vai usar. Então, a classificação, colocar os elementos químicos, as substâncias em determinada classificação, facilita o uso para a indústria, a identificar quais são os elementos que podem representar perigo. E é tudo isso que a gente vai ver na revisão de hoje, da aula de número 35, sobre as funções químicas que consistem em um agrupamento de substâncias que apresentam propriedades semelhantes, iguais, similares. Aí nós temos vários casos de sinônimos, parecidas, melhor dizendo. Essas propriedades são chamadas de funcionais, pois determinam o comportamento dessas substâncias. Não tem a ver com o comportamento humano, tá? Se vai ter personalidade forte ou não. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a capacidade de reação, de interagir com outros elementos. Vamos ver quais são essas funções químicas, então? Bem, as 4 que nós vamos abordar na presente revisão são ácidos, bases, óxidos e sais. Ácidos, a gente já costuma ouvir falar bastante sobre eles no nosso dia a dia, Às vezes em filmes, certos personagens usam o ácido para atacar alguma coisa assim, porque a gente sabe que eles são elementos perigosos, Óxidos a gente nem sabe tanto, a gente ouve falar de elementos que têm essa palavrinha aí pelo meio, tá? Sais, a gente tem também presente no dia a dia, já as bases não costumam estar muito relacionadas, estar muito presente no nosso vocabulário. Mas, para fixar junto a vocês, as funções químicas são ácidos, bases, óxidos e sais. A gente vai ver cada uma delas ao longo dessa revisão. Vamos para a primeira, então? Bom, falando sobre os ácidos. Os ácidos são substâncias que sofrem ionização na água, liberando como cátions somente o H+, ou o íon hidrônio H3O1+. Não se preocupe com esse monte de fórmula, não se assustem com isso. O que eu preciso que você compreenda aqui sobre os ácidos é que quando para uma substância ser considerada ácida, um ácido, quando ela for colocada numa substância aquosa, for misturada junto com a água, estou aqui destacando, ela vai liberar o elemento hidrogênio, tá bom? Só que ele vai estar na forma ionizada, ele vai estar carregado de forma positiva. É por isso que tem esse maisinho aqui. E esse mais significa que ele perdeu um elétron. Você deve lembrar que os átomos, eles têm uma eletrosfera, eles têm vários elétrons circulando em volta do núcleo, e esses elétrons eles podem transitar de um elemento químico para outro. Tá? E no caso do ácido, acontece isso aqui. Por exemplo, nessa reação que está destacada, resultou na liberação de um próton, bem aqui porque foi colocada numa solução aquosa, tá bom? E água, tá bom? Sempre vai haver a liberação de água. Por exemplo, o ácido HCl,
HCl, né, que é o ácido clorídrico. Perdão, deixa eu corrigir aqui, porque o símbolo dele, a fórmula molecular é desse jeito. O L, ele é minúsculo. O HCl, né, quando em contato com a água, ele vai formar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui mais H2O, né, que é a molécula da água. Ele vai resultar, né, no H+, como vocês já observaram. E também, a segunda parte, o Cl, eu vou mudar de cor, ele vai resultar no Cl-, no Cl carregado negativamente. Isso quer dizer que o cloro resultante aqui, ele recebeu o elétron, então ele ficou carregado negativamente, e o próton, né, o hidrogênio aqui, ele perdeu um elétron. Se ele perde um elétron, que tem carga negativa, então ele fica carregado positivamente, certo? Então essa é a característica dos ácidos de modo geral, tá bom? Que tem um sabor característico considerado azedo, né? E eu vou dar para vocês alguns exemplos bem conhecidos, né? O ácido carbônico, o ácido acético, o ácido clorídrico, tá? O ácido, eu quero destacar, por exemplo, o ácido clorídrico. Embora ele seja um elemento extremamente ácido, ele está presente no nosso estômago e ele auxilia no processo de digestão. Aí ele é essencial, tá bom? No processo de digestão. Então é um ácido que eu não preciso nem falar para você que ele está presente na nossa vida. O ácido carbônico também está presente no nosso dia a dia, ele é usado na fabricação de refrigerantes. Né? Quem não gosta de uma salada com aquele cheirinho, olha, aquele gostinho que tem o vinagre, né? Para a fabricação de vinagre é utilizado o ácido acético. Tá bom? Então aí você já tem alguns exemplos de ácidos presentes no nosso dia a dia. Prosseguindo a nossa aula sobre as funções químicas, eu falo agora sobre as bases. Bases são substâncias que em solução aquosa, ou seja, em solução na presença de água, elas vão liberar uma molécula chamada hidroxila. Né? A hidroxila nada mais é do que um oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio e carregado negativamente, como eu desenhei aqui no quadro para vocês, certo? Então, reforçando, bases são substâncias que em solução aquosa, ou seja, na água, sofrem dissociação, tá? São compostos iônicos, então é um tipo de ligação em que os elementos ali houve transferência de elétrons de um elemento para outro, tá? Um elemento perdeu o elétron e o outro ganhou. Então, em algum momento aí vai haver essa dissociação iônica quando é em solução aquosa, na água, tá? E a liberação de um ânion. Ânion, gente, é quando a carga é negativa. Quando a carga do íon é positiva, ele vai ser considerado cátion, certo? Então, essa é o conceito para vocês. Então, para diferenciar dos ácidos, o ácido, quando em solução aquosa, libera prótons, H+. Já as bases, quando em solução aquosa, vão liberar hidroxilas, né, OH-. E assim, dependendo da quantidade de hidroxilas que uma determinada substância, né, ela pode liberar, ela vai ser classificada como monobase, como dibase, como tribase ou tetrabase. Professor, como que eu vou saber diferenciar? Se ela libera apenas uma hidroxila, ela é monobase. Se ela libera duas hidroxilas, ou seja, 2 OH-, ela é uma dibase. Se ela libera 3 hidroxilas, tribase, e assim por diante, fica fácil de você compreender, certo? Vamos falar agora sobre os sais, né? Uma nova função química. Os sais são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, tá bom? Então são moléculas que estão ligadas, né, por interação iônica ao trânsito, né, a transferência de elétrons de uma molécula para outra. E aí, nesse momento da dissociação, vai haver a liberação de um cátion diferente do próton, tá bom? E um ânion diferente da hidroxila. Só para reforçar com vocês, agora há pouco eu falei o seguinte, que os ácidos, né, para ser considerado ácido, uma substância, quando em solução aquosa, ela vai ter que liberar, né, ela vai liberar
o próton, né, o H+, o hidrogênio carregado positivamente. Já as bases, quando em solução aquosa, né, para ser considerada base, a substância vai ter que liberar um íon, uma hidroxila, carregada negativamente. Destacado aqui, né, OH-. Já para ser considerado um sal, ela vai ocorrer uma dissociação iônica, uma separação, né, vai ficar um íon para um lado e um íon para o outro. Só que pelo menos um deles tem que ser um cátion diferente do próton e um ânion diferente da hidroxila. E bem aqui nós temos um exemplo com uma substância que tem na nossa casa, né, que a gente usa muito para deixar a comida um pouco mais gostosa, que é o cloreto de sódio, simplesmente conhecido como sal de cozinha, que tem a fórmula molecular NaCl. Por quê? Porque ele é formado de sódio e de cloro. Quando misturado com a água, ele formou aqui dois íons, o Na, um mais, tá bom? E o Cl, um menos, certo? Esse mais aqui quer dizer que o sódio perdeu elétron, e esse Cl, um menos, quer dizer que o cloro ganhou o elétron. Então ele ficou carregado mais negativamente ainda. Alguns exemplos de sais que eu menciono para vocês, tá? Presta atenção: nitrato de potássio, hipoclorito de sódio, fluoreto de sódio, carbonato de sódio, sulfato de cálcio são alguns exemplos, né, presentes no nosso dia a dia. Eu quero destacar um em especial, por exemplo, o fluoreto de sódio. Onde que isso pode ser encontrado? Né? No próprio supermercado, a pessoa vai, quer comprar um enxaguante bucal. Às vezes a gente usa enxaguante bucal, né, para higienizar melhor a boca antes de dormir, né, depois da escovação. Então, o fluoreto de cálcio, fluoreto de sódio, melhor dizendo, ele está presente nesse composto, né, na fabricação desse composto. Tá? Carbonato de cálcio também. Ele é utilizado para deixar o refrigerante com aquele aspecto mais gasoso, aquelas bolinhas que tem no refrigerante, para ele ficar um pouco mais com aspecto, às vezes, visual, mas também fisiológico para quem toma, com aspecto mais refrescante. Ele é um gás utilizado, adicionado na fabricação dos refrigerantes, certo? Então, a gente tem alguns exemplos de sais aí. E a última função química que a gente aborda nessa revisão são os óxidos. Os óxidos são compostos formados por dois elementos. Então, a gente vai dizer que eles são compostos binários, sendo que o mais eletronegativo deles é o oxigênio. Bem, presta atenção aqui comigo. Para ser considerado um óxido, vai ter que ser formado sempre, toda vez sempre, por dois elementos. Isso aí você não pode esquecer. E um desses elementos sempre vai ser o oxigênio. Então, vai ser o oxigênio ligado a mais alguém. Tá? E aí, se tem um elemento ali, por exemplo, o elemento químico carbono, ligado a dois átomos de oxigênio, nós temos o quê? O dióxido de carbono. Se nós tivermos um átomo de carbono ligado a um átomo de oxigênio, nós teremos o monóxido de carbono, né? Dois elementos que estão presentes no nosso dia a dia. Nesse exato momento, você, ao expirar, né, ao colocar o ar para fora do seu pulmão, você está liberando, está colocando para fora dióxido de carbono, resultado do seu metabolismo. Mas para reforçar, né, para a gente entender de uma vez o que são os óxidos, né? São elementos binários formados por dois elementos químicos, não pode ser só um, não pode ser três, não pode ser mais que isso, e um deles sempre vai ser o oxigênio, certo? Vamos ao quadro para você entender um pouco mais sobre esses elementos. Os óxidos são aqueles que, ao reagirem, na verdade, sobre a classificação dos óxidos. Os óxidos básicos são aqueles que, ao reagirem, tá? Os óxidos básicos, lembrando que a gente já falou de ácido, falou de básico, e esse aqui a gente quer identificar quem é ácido e quem é básico. Os óxidos básicos são aqueles que ao reagirem com a água, né, a água está presente aqui quase em todas as reações, dão origem a bases, ou seja, a aqueles elementos que poderão liberar hidroxilas, né, OH-, quando reagirem com a água. Já quando reagem com um ácido, dão origem a sal e água. Tá? Isso aqui quando a gente falar de um óxido considerado ácido, certo? Então veja no esquema que fica mais fácil de compreender. Nós temos aqui os óxidos básicos
E aí a gente vai primeiro misturar eles, né, vai fazer eles reagirem com a água. Após essa reação com a água, eles vão originar uma base, né, alguma base, uma função química considerada base. Por outro lado, quando nós pegarmos um óxido básico, colocarmos ele numa solução para reagir com ácido, ele vai formar algum sal e também vai originar água. Tá? Então, basicamente, esse é o segredo para diferenciar os óxidos. Alguns exemplos para você aprender, né, aprender aí o nome deles. Óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de silício. Perceba que tem uma similaridade no nome deles, né? Monóxido de carbono, como eu já mencionei, dióxido de carbono, peróxido de hidrogênio, certo? Então, são elementos aí presentes no nosso dia a dia. Às vezes a gente não sabe onde eles estão, mas eles estão com certeza. Tem alguns que são utilizados em medicamentos chamados de antiácidos, como é o caso do óxido de alumínio. Basicamente esse, o óxido de alumínio, ele é utilizado quando a pessoa está com problema ali, né, e quer tomar uma substância antiácida para combater um desconforto intestinal. E aí esse elemento, o óxido de alumínio, ele pode estar presente lá naqueles medicamentos vendidos na farmácia, para que a pessoa beba aquela substância e tenha uma diminuição nesse desconforto, certo? E a gente vai para a última parte da revisão, falar agora de como a gente consegue determinar se uma substância ela é ácida, neutra ou básica. Para isso foi construída uma escala, né? Uma escala de pH. pH porque ela vem de uma abreviação de potencial de hidrogênio ou potencial hidrogeniônico. Simplificando, quer dizer, está relacionado esse conceito à capacidade que uma substância, né, química tem de liberar prótons, né, de liberar H+, né, moléculas carregadas com H+. Essas moléculas irão reagir ali com outros elementos, provocando, às vezes, a decomposição de certas substâncias. Por exemplo, o ácido, aquele que é considerado a solução de bateria, o ácido sulfúrico, se ele entrar em contato com a pele, ele tem um alto poder de reação com a pele e ele causa desidratação muito rápido. Ele vai remover a água do corpo da pessoa. Daí o perigo associado a essa substância que está presente, inclusive, naquilo que a gente chama de solução de bateria, né? Bateria de carro, principalmente, bateria de moto. Aquele líquido que tem dentro da bateria é composto de ácido sulfúrico. Mas bem, vamos à escala de pH entender quando que uma substância é considerada muito ácida, neutra ou muito básica. Vamos lá conhecer a escala de pH então. Bem, ela está bem colorida aí para ajudar na compreensão. Para esse lado aqui avermelhado, meio amarelo, a gente tem quanto mais próximo do zero, mais ácida a substância é, certo? Quanto mais próximo dessa área aqui, mais ácida é a substância. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma bateria, né, o produto que tem dentro dela, ácido estomacal, como nós vimos, qual é o ácido que tem no estômago? Ácido clorídrico. O limão é uma substância ácida, refrigerante, o tomate. O café, ele é ácido ainda, mas já é uma substância menos ácida, mas ele tem um pH de número 5. A gente fala nessa classificação quanto à acidez sobre pH. Tá? As substâncias que estão localizadas na parte central, elas são consideradas substâncias neutras, certo? Porque elas estão numa escala intermediária entre aquilo que é ácido e entre aquilo que é básico. Na direção oposta, aqui da direita, nós temos as substâncias alcalinas. As substâncias consideradas básicas, elas também recebem esse nome, né, de substâncias alcalinas, mas significa a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, aqui a substância serve para limpar ralo, água sanitária, o sabão, solução de amônia, né, pastilha antiácida estomacal para combater o desconforto, certo? E são esses os exemplos principais, né, de substâncias básicas presentes no nosso dia a dia, né, aquilo que é o contrário de ácido. Olha só que curioso aqui, ó, o nosso sangue ele é levemente alcalino, né, passa um pouquinho próximo do neutro. São alguns exemplos bem interessantes sobre o nível de acidez das substâncias, certo? Bem, essa foi a nossa revisão sobre as funções inorgânicas. Espero que você tenha aprendido muito mais e tenha gostado.